Os estados nacionais modernos necessitavam de uma economia forte que possibilitasse a manutenção do aparelho estatal instalado. Funcionários, cobradores de impostos, juízes, soldados, portos. Também havia necessidade de encontrar novas terras nas quais pudessem ser exploradas riquezas que estavam esgotadas no território europeu, ou então riquezas inexistentes no continente. A burguesia procurava novos mercados que pudessem investir o seu capital. Passou então a financiar muitas expedições marítimas, aliando-se aos monarcas nesse objetivo. Existiu então uma política econômica do capitalismo colonial, onde nesse sistema o objetivo era enriquecer e fortalecer o Estado, que era o rei, e as principais características do mercantilismo se configuram pelo metalismo, o intervencionismo, o protecionismo e a balança comercial favorável. Todos esses fatores contribuíram para que os europeus promovessem viagens extremamente arriscadas para a época, mas que acabaram por ampliar o mundo que conheciam em vários sentidos. Foi uma época de inovações técnicas. A bússola, o astrolábio, os mapas que eram confeccionados por artistas que eram contratados para desenhá-los e tantos outros benefícios tecnológicos que nos alcançam até hoje. As expansões foram atribuídas a diversos países europeus. A expansão marítima francesa. Assim como os ingleses, os franceses se especializaram na pirataria. Os corsários franceses tinham como objetivo saquear navios e pontos comerciais nas regiões litorâneas. Em 1524, o explorador italiano Giovanni da Verrazzano, a serviço dos franceses, navegou pelo litoral leste da América do Norte e 10 anos depois, em 1534, o explorador francês Jacques Cartier chegou à região do atual Canadá. Podemos observar também aqui a expansão inglesa. Diante da possibilidade de encontrar um novo caminho para a Índia e de tomar posse de novos territórios, a Inglaterra se especializou na pirataria contra navios estrangeiros, principalmente espanhóis. Essa atividade foi até mesmo garantida pelo Estado, pois por meio dessa prática obtinham-se altíssimos lucros. Os corsários recebiam pagamento dos títulos de nobreza. Um deles foi Francis Drake, que começou sua trajetória de corsário em 1577, comandando 5 embarcações, a fim de encontrar rotas comerciais para a Inglaterra e atacar os navios mercantes da Espanha e de Portugal no Oceano Atlântico. A expansão marítima holandesa. Após a independência, a Holanda desenvolveu uma surpreendente força econômica, chegando até mesmo a emprestar dinheiro a outras nações, inclusive a Portugal, no momento da implantação da indústria açucareira no Nordeste brasileiro. As suas companhias marítimas estiveram fortemente ligadas ao comércio das especiarias e ao tráfico negreiro. Os holandeses exploraram ainda o litoral da América do Norte, fundando ali a Nova Amsterdã, nome que posteriormente foi mudado pelos ingleses para Nova York. Quais foram então as consequências? Nesse sentido, o que houve então de fato? Um crescimento muito grande a respeito de inovações e tecnologias. Os impérios coloniais de Portugal e Espanha se afixaram, dividindo o mundo em duas metades. Houve então a revolução dos preços e a dinamização do comércio internacional, conflito entre os países por não aceitarem o Tratado de Tordesilhas, o início do processo de escravidão de índios e negros. Houve nesse sentido também o extermínio de populações e da cultura de vários povos. Houve então o eixo do comércio, que passava para o Atlântico, saindo, transportando então mais mercadorias nesse território, nesse espaço. O capitalismo comercial implementado dentro dos países que eram as grandes potências econômicas no mundo e depois
Logo, a implantação do capitalismo industrial, uma divulgação e difusão em massa do cristianismo e, após isso, o antropocentrismo e, com um movimento filosófico iluminismo, a difusão das ciências e os avanços tecnológicos e a laicização, que é tornar os estados laicos, ou seja, dando espaço para todas as religiões, não somente para o cristianismo. Que os portugueses foram estabelecendo feitorias na costa africana. Essas feitorias eram entrepostos comerciais onde ocorriam a compra e a venda de vários produtos, como ouro e especiarias. Eram fortificadas e garantiam segurança tanto do comércio quanto aos conquistadores portugueses que lá ficavam, dando apoio às atividades de navegação. Já a expansão espanhola, como vimos, procurava um caminho alternativo para a Índia de acordo com as estratégias já tomadas por Portugal. Eles não queriam percorrer o mesmo caminho. Isso depois de ter expulsado definitivamente os árabes muçulmanos do seu território em 1492 e conseguido unificar o seu estado por meio do casamento da rainha Isabel de Castela com o rei Fernando de Aragão, os chamados reis católicos. Então houve a corrida expansionista após os portugueses e a Espanha se viu obrigada a buscar esses caminhos alternativos que já haviam sido percorridos por Portugal. Então, o navegador genovês Cristóvão Colombo apresentou um plano de viagem que não havia sido aceito pelos reis portugueses. Então, os reis espanhóis receberam essa proposta de Colombo, que afirmava era possível alcançar a Índia navegando para o Ocidente. Com a expansão espanhola e a expansão portuguesa, nós vemos aqui nesse mapa que o Império Espanhol, demarcado de vermelho, e o Império Português, demarcado de azul, dominavam as cidades e os países costeiros, que significavam acessíveis para a expansão marítima. Nesse sentido, nós percebemos o quê? Que os mapas passaram a ser confeccionados de maneira diferente após os descobrimentos. O mundo foi dividido em dois. Um novo tratado foi assinado, o Tratado de Tordesilhas, que garantia divisão territorial para os impérios da Espanha e de Portugal. Para isso, nós vamos ver agora a apresentação do documento do Tratado de Tordesilhas, esse documento que foi assinado. Assento e Concórdia, feito no ano de 1494, entre el-rei Dom Fernando de Castela e el-rei Dom João II de Portugal, acerca do que tocará a cada uma das coroas de que estava por descobrir no mar Oceano. Tordesilhas, maço 2, gaveta 17. É uma preciosidade e é provavelmente das peças mais importantes também aqui do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que existe um exemplar semelhante no Arquivo Geral das Índias, em Sevilha. Trata-se do Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado que dividiu o mundo em duas partes, uma parte referente a Portugal e a outra que pertenceriam às terras a Castela, em particular no hemisfério sul, porque eram as terras que umas já eram conhecidas, outras que se começavam a conhecer. E este é um tratado de acordo entre os diferentes países, com a bênção do Papa, que é a entidade que de alguma forma sustenta esta divisão do mundo e que permitiu aos portugueses avançar no conhecimento de África e depois em todas as zonas da Índia
e até às Ilhas Molucas, assim como da Espanha, todo o território da América do Sul, exceto o Brasil. Este documento é um dos documentos que Portugal e Espanha candidataram ao Registro da Memória do Mundo da Unesco e que obteve esse galardão, porque quer o tratado que está aqui na Torre do Tombo, quer o que está em Sevilha, foram registados como património mundial por parte da Unesco, dada a importância internacional que este documento tem.